A agressão não é só física, né? E também é emocional, né? Toda a pessoa que tem tido problemas com ele, de ficarem contando o seu psicológico, né? Abalando tudo que tem de que resta ali dentro da sua mente, né? Put your head on my galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, pra quem não conhece, sou Estela, mãe, solo jovem. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o relacionamento abusivo que eu tive, que foi da agressão psicológica ao físico e mais ao tentativa de feminicídio. Eu vou contar com detalhes, desde o início até a parte de como ocorreu que eu quase morri, né? E ele me agrediu, como que ocorreu tudo certinho, porque ele fica tentando me estruturar até hoje, me manda mensagem, manda foto, eu bloqueei ele, dei queixa, a polícia tem medida protetiva, porém, gente, a gente tem uma filha junto, tá? Então, é muito sério quando você tem um filho envolvido, porque a pessoa, querendo ou não, vai ter que ter contato com você, por conta da criança, porque a criança, querendo ou não, quando o pai registrou a criança, e mesmo que não registrou também, vamos supor, a criança tem que ter o direito de pai, né? Mas é muito delicado, a gente entra no tanto trem. Mas ele oferece ameaça à criança, não importa. Infelizmente, gente, no juiz não, porque ainda eu vou passar por esse processo. O juiz ainda está já encaminhado isso, já encaminhei, né? Graças a minha mãe, minha irmã e meu tio. Meu tio, ele conseguiu adiantar esse processo, porque, gente, é muito avacalhado a justiça nessas questões, você não ficar em cima. E mesmo quando o cara oferece risco à criança, né, é lei e né? Então, gente, eu vou contar desde o início, né? Eu não queria ter separado dessa forma, de ser ao ponto dele fazer o que fez comigo. Ele conta muita mentira, gente, até hoje, quando ele tenta me manipular. Inclusive, se vocês verem os vlogs aí, eu contei pra vocês que ele me beijou à força, né? No última audiência que eu fui, na última audiência que ele foi, na verdade, porque eu fui em outra depois, ele me beijou à força, porque ele manipulou ali, não, falar sobre a questão da menina, e eu já tava lá fora, né, e ele já teve, né, enfim, ele beijou a força, então é sempre manipulando. E eu bloqueei ele de novo na rede social, porque tem um tempo pra bloquear, né, porque teve um dia que ele queria falar sobre uma coisa que ele tinha que me devolver, e aí eu bloqueei ele, e aí não tive como bloquear de novo. Aí ontem eu entrei na rede social, ele mandou print que ele tá postando fotos de quando eu estava junto com ele, falando coisa, nada vai separar a gente, essas coisas, blá blá blá. Gente, eu não quero nada com ele, inclusive isso fica me perturbando. Eu tive até pesadelo no dia que ele mandou fotos íntimas minhas pra minha mãe, falando dando a entender que eu era errada da história, mandando fotos, vídeos. Inclusive, se eu ficar sabendo que se ele estiver vazando coisas minhas, eu vou na delegacia e vou prestar uma queixa de abuso de íntimas, né, de vazar coisas íntimas, né, porque, querendo ou não, eu achava que ele era o meu par ideal, então a gente acaba flutuando na inocência de que a pessoa vai ser um parceiro, nunca vai ser um tipo de gente que foi comigo. Mas vamos lá, que já tem muito. Eu vou pôr uma música de fundo, porque tá muito barulho, mas eu vou contar pra vocês. Foi assim, a história começou errado, mas eu tava numa fase muito louca das ideias, né, tava muito doida da cabeça, então mas eu já tava, naquele dia eu já tava pensando, eu tenho que procurar uma pessoa pra me... Gente, uma baixa autoestima, como se a pessoa fosse me tirar da loucura, né? Fosse me salvar, fosse tão poderoso. Eu pensei assim, imaturidade, né, gente? Eu ainda não tava nem de maior de idade ainda, né? Ou tava, ou tinha acabado, não sei. Nem lembrar, já faz tempo, né? Eu fiquei 2 anos com essa pessoa, né? Esse infeliz, Deus me perdoe aí. Aí eu pensei assim, não, vou endireitar, vou arrumar um namorado, ficar tudo meio de buenas. Ou deve estar escutando o que eu falo. Aí, eu tava muito doida da cabeça, gente, eu não faço essas coisas mais, eu não sou Jesus. Aí, eu ia ficar com umas pessoas, né, e aí eu tava bebendo, né, aquela coisa toda, e ele todo bonitinho, né, bonitinho,
Só que eu sabia que ele mexia com droga. Inclusive, ele estava cobrando dos meninos um dia antes. Acho que um dia antes de eu ficar com ele tava cobrando os meninos. Porque eu fiquei, acho que 3 dias lá com esses colegas dele, né? E eles tudo embaça na droga, né? Essas coisas todas. E aí ele tava cobrando junto com outro amigo dele que passou rasteira nele também. Aí eu fui e ele foi todo bonitinho, chegou e falou assim, você sabe que esses meninos querem ficar com você, né? Até aí tudo bem, eu pensei que, nossa, ele é tão assim, cuidadoso, né? E assim, quem vê cara no meu coração? Inclusive, gente, eu não sou pedófila, tá? Eu fiquei com ele, mas eu não sabia que ele era mais novo do que eu e menor de idade, gente. Inclusive, ele foi fazer 18 anos um dia depois de eu ter separado dele, de eu ter conseguido ligar pra minha mãe, falar que ele tinha feito o que fez comigo, eu ter mandado um Uber lá pra minha irmã, ter acontecido, vou louco, eu vou chegar lá pra vocês. Aí, enfim, a gente começou a se relacionar. Ó, falando de novo. Enfim, no outro dia, passou outro dia, aí acho que. Não, passou um dia, no outro dia, né? Eu fui ficar com ele. No caso, passou 2 dias, vamos supor, né? Passou 2 dias no caso. Aí eu fui ficar com ele. Porque eu nem ia ficar com ele, porque eu pensei, não quero ficar com mais ninguém, porque chega dessa vida rasa, né? Quero. Nem falava vida rasa, né, gente? Ainda não tinha saído essa expressão ainda. Mas no caso é tipo isso, né? Eu não quero mais essa vida, eu quero me endireitar, quero ser uma menina preservada e comportada como eu sempre fui, mas eu quero ter um relacionamento. Fechou, pra acabou. Aí, gente, fui eu, desci pra casa dele. E ele morava na favela, inclusive, quando ele tava morando lá, ele tomava conta de uma boca, né? Cheguei lá, tinha umas pessoas que ele conhecia, os caras que tomam conta lá da favela, né? Comentei com ele e eu fui pra casa dele, a gente ficou, e eu me senti uma vibe muito assim, connection. Depois eu vou falar pra vocês o motivo de eu ter ficado com ele, né? Mais pra frente das histórias. Fiquei com ele, gente. E aí, gente, sem bravos. No dia que eu fiquei com ele, ele tá falando, que eu tive uma ex e tal, e desde quando eu fiquei com essa ex, eu não fiquei com mais ninguém, e ela me chifrou, e tipo, tal, essas coisas todas, mas eu também trouxe mulher pra casa, não ok, e ela achou errado de eu trazer uma colega dela, a colega dela tramou pra mim, né, aquela história, e eu comentando com ele, isso é verdade mesmo, achando esquisita essa questão, mas né, aconteceu, e o papo de agora não interfere no que aconteceu lá na frente, lá atrás, né? Museu, né? No vírus. E aí a gente ele numa conexão e ele querendo construir uma família. Gente, a gente viveu uns momentos bons até aí. Que a gente ficou ali naquele sentido de eu arrastando chinelo, e ele com cachorro, depois ele comprou uma moto e pá. Mas assim, os colegas dele, eu acho que não imaginava que eu iria namorar com ele. É tanto que deram força no início, mas depois começou a rolar um tanto de coisa, enfim. Mas antes de eu chegar. Oi! Aí, nossa, eu vou voltar aqui, né? Não ficou esse dia. E olha que minha mãe era muito, muito conservadora, mas como eu já tava fazendo várias loucuras, eu já tava saindo. Quando eu comecei a sair, eu inventei de etiquetar. Quando finalmente comecei a ter gosto e fazer de conseguir sair também, assim, sem dar muita satisfação, essas coisas, vai-me eu a papai de querer ficar com o Zé Umbrella, que eu penso que era MacTubers, e foi pior do que os colegas dele. Os colegas dele parece que não é desse jeito. E aí, passou um dia, acho que no outro, ou nesse dia mesmo, no outro dia mesmo, eu fui lá e levei uma cartinha, gente, que iludida, lá no serviço dele. Aí nisso, que antes de eu levar a cartinha lá para o serviço dele, eu passei na casa da mãe dele. E a mãe dele foi e falou que me mostrou onde era o serviço dele. Me mostrou não, na verdade ela falou que estava no serviço. Aí uma das vizinhas dele, que namorava um dos colegas dele, que nem é colega mais, né, que tava preso, sei lá o quê, deu uma boa, um trem assim, que eles brigou na época que a gente tava junto aí. Enfim, ela foi lá e me levou até lá, no serviço dele, né, e nisso a gente começou a ficar. E aí eu comecei a ir direto na casa dele, ficar lá na casa dele de noite, nossa, comecei a dormir na casa dele. Acho que já no primeiro dia que, depois do serviço dele, ele já passou a ir lá em casa, me buscar lá em casa, só que a pauta dele sempre foi de nunca ter envolvimento com família, ele não gostava de se misturar, ele falava as coisas referente
Agora já um conjunto, um resumo da época que a gente estava bem, a gente estava tudo maravilhas, né? Ele falou que ele saiu da vida do crime, queria endireitar, queria ficar só no trabalho dele de mecânico, porque além da vida errada dele de ficar no ponto vendendo drogas, ele trabalhava de dia nesse serviço no prédio mecânico, tá? Então tudo aqui misturado, tudo aqui no bairro, tudo. Então de dia era o serviço de mecânico, direitinho conforme a lei, e de noite era lá como conta da boca. E nisso ele se titulava como gerente, né? Não, ele se titulava como. Ele era tipo aviãozinho, só que diz ele que tem uma época ele era gerente, diz ele, mas isso parece mentira, porque com tanto de fatos e artefatos que ele é muito mentiroso, enfim. Opa, deixa eu voltar, gente. Eu tava falando com vocês, agora eu até posicionei a câmera em outro ângulo, porque eu tive que parar pra dar a Neném madeira, né, pegar lá, né. Então, gente, como eu estava falando pra vocês, que eu nem lembro onde que parte que eu tava, não lembro de parte que eu tava. Hoje eu tô um pouco séria, eu tô séria aqui pra falar pra vocês, isso aqui é um assunto sério e não consigo falar tendo muita animação, igual vocês veem animada nos outros vídeos, né? Mas, enfim, a gente começou, né, o tal namoro, não teve pedido assim, só falamos que, você quer endireitar, ele falou, eu quero construir uma família, e ele que falava pra mim, mas eu quero ter uma família, eu quero deixar de fazer as coisas erradas, porque a minha ex mesmo, ela falava também, e eu tinha parado, né, de fazer isso, porém aconteceu aquilo tudo, ela saiu expulsa, enfim. Vou ter que resumir, gente, e continuar depois a questão do negócio, porque meu celular tá descarregando também. Aí, enfim, a gente começou a falar. Só que, tipo, todo mundo assim ao redor não sentia aqueles relacionamentos assim aprovados, né? Porque como ele ainda mexia com droga, vendia, né? Essas coisas. Então, tipo, eu sempre fui uma menina, né? De dentro de casa, né? Conhecida, né? Pela região aqui toda. Então, não achava desaprovável, né? Falava, não, você merece um outro tipo de relacionamento, né? E aí, que é isso, gente? Esse povo aqui do meu bairro é tudo doido, né? Tudo grita. É uma maior loucura da vida. E aí, gente, olha, ele tá escutando. Aí foi, gente, eu comecei a namorar com ele, né? Por ele sempre ficava, tudo dele era ficar. A gente discutia bastante também. E teve uma época que a gente discutiu. O que você quer? O que você quer, mamãe? Deixa eu pausar. Opa, desculpa. A gente discutiu várias vezes. Gente, eu tinha um ciúmes muito doente, um tóxico. Que isso foi. Depois eu descobri o motivo, né? Desse tudo. Apesar de que eu acho que qualquer tipo de relacionamento, eu acho que eu devo ser ciumenta. Mas ao ponto de que eu era ciumenta com ele, e ele era um tipo de gente não confiável, muito assim. Que não é o tipo de pessoa que me interessa mesmo, me agrada. Eu ter muito ciúmes dele era uma coisa muito equivocada, muito desnatural. E aí, gente, resumindo aqui pra vocês as questões. Eu cheguei a fazer aniversário, né, e tal. A gente, acho que em menos de, sei lá, de 4 meses, eu acho, eu inventei de gravidez. Vou resumir pra vocês aqui. Quando eu tava prestes a engravidar, aconteceu as coisas que realmente foram meio que forçadas de pessoas começarem a sair da cadeia, ameaçar, falar pra ele que ia sair, outras pessoas cobrando ele, colegas sempre entrando no meio, falando que eu não era a pessoa certa. Na verdade, acho que eles mesmo viram que eu fui totalmente 100% daquele relacionamento, que me deu um punk e revirou um pouco a minha cabeça. Não que eu seja 100% a pessoa, nossa, mais certa, santa do universo, não, gente. Mas eu tenho convicção, eu tenho propriedade pra dizer que no relacionamento eu fui 100% verdadeiro e fiel. Em todos os quesitos. A fidelidade não é só questão carnal. É também a fidelidade à vida. A pessoa elevar a sua autoestima, estar junto com você em todos os momentos, em todos os sentidos. Ter a comunicação, que era uma das coisas que quando a gente discutia, ele já vinha me manipulando na minha mente. Ele falava, não, eu não vou voltar aqui, não. E olha lá se eu voltasse lá que dia, sempre manipulava.
Mas aí quando eu falava que eu ia terminar com ele, deixava pra lá e pronto, ele sempre me estabilizava. E aí que entrava a questão dele usar a fé, a religião, pra poder sempre me buscar de volta. Eu tava enfraquecida na religião também, até uma das questões também foi disso também, vou resumir pra vocês. Contar alguns flashes pra vocês entenderem. Igual, teve umas vezes, tipo assim, se eu fosse buscar alguma coisa, tudo dele era falar assim. Igual uma vez eu ia terminar com ele, nós estávamos discutindo lá na rua, lá aqui perto aqui, na minha rua aqui mesmo, lá na frente, nós sempre sentava ali, a gente conversava e tudo. Aí eu fui sentar ali e conversar com ele mesmo falou assim, você sabe que minha mãe, ela fez de tudo pra separar a gente, então ela vai fazer um trem com você se nós dois não estivermos mais juntos. Ele falou desse jeito. E eu acreditava com ele. Igual, nos últimos momentos, igual, a vez mesmo que nós foi na igreja evangélica, porque ele frequentava um banda, né? Só que o dele acho que nem o banda, acho que o dele é candomblé, né? Aí ao mesmo tempo depois ele frequentava um evangélico. Aí foi no evangélico, me levaram, me deixando numa situação super desconfortável. Aí ele me forçava aí, sempre que fazia questão de deixar que como se fosse ele o bambambam da história, como se eu que corresse atrás dele, e ele não. Mas quando chegava em 4 meses, ele que sempre ficava me bajulando. E quando eu falava que eu ia embora e todas essas coisas, ele sempre me corria atrás. Me colocava numa tortura psicológica, eu não conseguia sair de jeito nenhum. Vou falar pra vocês que eu sofri abuso psicológico na gravidez. E até a princípio. Muitas coisas eu tentei apagar, assim, nas épocas que tinha acontecido e tudo, pra não ficar essa coisa entrando na minha cabeça, porque isso é muito chato, começa a tirar a sua paz, né? Você fica muito incomodado. Deixa eu colocar isso aqui, filha, você tirou a meia? Deixa eu ver ali, bacana. Aí, foi o seguinte, teve um episódio mesmo, que ele tirou, acho que foi uns dias antes, um dia depois, eu acho. Não, acho que uns dias antes dele tomar a porretada. Porretada não. Ele tomou uma porretada na confusão lá dele ter pegado droga dos outros. Tomou porretada de uns parentes dele e tudo mais. Eu não sei o que é direito. Eu sei que ele pegou um trem meu, quebrou, mas isso acho que nem eu preciso comentar sobre isso, a real. Cheguei a comentar mesmo, foi das coisas mesmo que acontecia, e ele prendia meu braço, apertava. Teve uma situação mesmo que eu tava querendo voltar a frequentar a religião, a matriz africana, né, pra poder... Eu tava com uma pulga atrás da orelha, sempre ficava uma pulga atrás da orelha, de eu ser humilhada daquele jeito e continuar permanecendo. Aí eu falei que eu ia embora, que eu tava indo embora e tudo mais. Acho que foi, porque foram duas situações iguais, né, referentes. Uma, eu tava com as velas, tava querendo ir, ele foi me prendeu perto do portão, isso já lá no beco. Quando a gente mudou pra aquele lugar, foi totalmente verdadeiro, porque lá ele me humilhava demais, gostava de pessoa na casa dos outros, de parente não, de vizinhos, e vendia droga lá, já tava no auê com essa de droga. Eu achava, eu ficava pensando até se tivesse traição, porque ele ficava na casa de mulher, mas só tinha mulher que tinha relacionamento com colegas dele. Mas de todo jeito eu ficava incomodada e tudo mais. E aí eu falava, vou ficar aqui, vou assistir um filme, alguma coisa. Não, ele, pra vocês terem ideia, a gente falou pra ele, nossa, esquisito, eu dei meu celular bom pra ele, que era digital. E eu fiquei um ano com o celular dele, de botão. E eu dei o meu digital pra ele. Ah, mas sua mãe deixou? Não, gente, o que acontece? Eu tinha esse celular, só que eu tava com outro celular digital, não sei o que é o meu, foi isso mesmo, não lembro, não sei o que eu fui dar pra ele, assim, emprestado. E aí ele foi, consertou e continuou usando, e eu já tinha comprado outro, aí eu continuei no meu digital, e aí acabou que logo meu digital estragou, e eu, ao invés de pegar o que ele tava, deixei pra lá e fiquei com o meu de botão. Oh, Jesus. Mas enfim, continuando essa parte, eu tô embolando tudo, porque é muitos acontecimentos. Ele foi me prensou no portão, me ameaçou, que não era pra eu terminar com ele. Isso, eu tava no início da gravidez,
Ou não tava grávida, eu não sei. Não, tava no linha da gravidez, porque eu tive a barriga muito pequena, né? Desde os 5, 6 meses eu tava com a barriga muito pequena. Então, tipo, não tive muita coisa assim. E aí ele pensou lá, quebrou minhas velas e foi uma das agressões. Não vou te falar pra vocês que foi a primeira, porque com certeza não sei. Eu não sei. Porque foram muitas torturinhas, né? Aí teve um episódio também que ele deixou o parente dele, mas a esposa do parente dele, que tinha uma relação conturbada também, de agressões e tudo mais. E eles estavam meio que fugindo da outra família, e aí foram se abrigar lá na casa onde eu e ele estavam morando. Eu tava meio que morando com eles, né? Eu falo bem porque é aqui perto de casa, então tipo, eu via muito aqui em casa, mas eu dormia lá. Eu dormia mais lá. Quando eu não gostava de ficar na casa de vizinhos, essas coisas, eu vinha muito pra casa da minha mãe. Também pra minha mãe, né? Que eu sempre fui muito cuidada com minha mãe. Aí, ele foi, pra fazer graça dos parentes dele, ele foi e me agrediu assim, lá dentro do quarto. E lá na sala mesmo ele pegou minhas roupas, rasgou minhas roupas, me torturou lá na frente, falou que não é pro primo dele não deixar eu entrar, que ia trocar a chave, tudo pura mentira, porque bastou eu sair da porta da sala, descer as escadas, ele foi e me empurrou na parede, naquela mesma parede onde ele quebrou minhas velas uma vez, e me torturou mais uma vez, falando que ele eu ia embora, mas ele não queria ver eu com ninguém, que se vesse ia me jogar na escada, e eu acreditava, gente, que ele poderia me matar, fazer uma coisa. Enfim, ele me esculachava na frente de um tanto de gente, assim, que eu pensei, meu Deus, que ciclo, né? Que gentil, né? Eu tá? Teve o flash acabou, gente. Contar um dos últimos casos. Teve uma vez que foi uma situação tão desconfortável. Ele tinha sido expulso daqui, né? Tava fugido. E aí ele que foi expulso. Aí eu não, tá, gente? Aí eu fui acompanhar ele, morar lá numa outro bairro, na outra região. Nós tínhamos ido na pizzaria com a prima dele, né? Mas a prima dele levou a namorada dela. E fomos nós de casal. E uma certa situação que aconteceu, que ele comentou que tinha um cara que mandava foto pra mim. Só que nisso, gente, foi um cara que eu nem respondi. E foi um cara que me mandava coisa quando, gente, eu não consigo concentrar direito. Me mandou as coisas quando eu tava solteira, né? Eu tava solteira, tipo, enfim, zero paciência. Aí, nisso, ele começou a me xingar. Eu já tava com barrigão eu já tava com, acho que uns 8 meses de gravidez. Ele foi e pegou uma faca debaixo da mesa. E aí nós fomos no caminho, ele me xingando, e eu já tava com medo, porque como ele já tinha me agredido outras vezes. Só que, tipo, eu pensava... E aí, nisso, chegou lá na casa de aluguel, né? Lá no quarto, tava tudo escuro. Ele foi e me pegou, gente, me sufocou. Ah, é verdade, não foi a primeira vez, uma vez que ele fez isso. Agora que eu tô lembrando, acho que foi a segunda vez que ele me sufocou. Me sufocou e falou assim que mataria quem eu mais amava. Iria matar o bebê dentro da barriga. Porque se ele me sufocasse, eu perder o ar, a bebê também me perdeu o ar. E sempre aquelas coisas, né? Sempre aquelas situações chatas de ficar ameaçando. Eu fosse embora. Não era pra eu matar ninguém, né? E isso foi uma das coisas, né? Tem outras, né? E outra, gente, sem contar que eu tinha que fazer tudo que ele queria. Eu grávida, em sei lá quantos meses, eu tinha que ir lá buscar sacola pesada, sem auxílio dele, sem auxílio de nenhum transporte. Ele colocava a mãe dele também, né? Todo mundo subindo, né, nas minhas costas, de eu ter que buscar coisa pra ele, que não era tudo pra ele, porque se eu quisesse, eu morava em casa, eu tinha auxílio, mas ele gostava muito de explorar de mim. Inclusive, o meu cartão, eu cedi meu cartão pra ele tá até no Serasa, tá? Porque tudo dele era, se eu não posso contar com a minha mulher, porque eu vou contar tudo dele. Sabe aquela coisa de mão? Tá mais te prejudicando do que te ajudando. Mas de um relacionamento que mais te prejudica do que tudo. E além de desmoralizar, eu tinha uma baixa autoestima gigantesca. Não sei porquê, porque em quesitos, né? Não era pra eu ser a baixa autoestima, né? De todos os quesitos, vamos falar. Os quesitos, a gente não é só beleza também, né? Tem os quesitos que a pessoa pode ter de alto e baixo, o comportamento e tudo mais, né? A sinceridade, a demonstração de afeto. E nisso ele tinha, mas porém muitas outras ocasiões, na frente das pessoas, ele era horrível, né?
Então, gente, eu deixo pra vocês um recado final aqui, porque o flash acabou. Não fiquem num relacionamento que a pessoa bota a mão em você, tá? Enforcou um pouquinho, segurou seu braço de maneira forte, agressiva. Não fique, tá? Não fique, porque isso vai abalar seu pensamento, seu psicológico, não vai ser o mesmo. Nem tudo a gente precisa aprender pela dor, né? E depois que você tem filho é uma situação muito chata, muito incomplexa, você não consegue sair da vista da pessoa, né? E é triste, gente, é muito triste. E eu falo, graças a Deus, que eu consegui sair, que eu consegui ter a oportunidade de levantar a ideia, porque talvez eu nem viva estaria. Talvez eu estaria até viva, né? Mas passando aquela tortura psicológica, porque até hoje ele fica me atormentando, querendo voltar, né? Mas nem se ele for o último homem do mundo, eu vou querer voltar pra ele. Então eu posso ficar solteira, Deus me perdoe, mas não volto com ele, porque é um sentimento muito ruim, é um vazio, uma coisa triste. Eu não consigo gostar dele mais, né? Não consigo. Então é isso, gente. Um beijo. Que Deus protege vocês e me protege também, né? Adeus. Tchau. Galera, passando aqui pra finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe o joinha e se inscreve no canal. E é isso, gente. Gratidão por vocês acompanharem até aqui. Um beijo e tchau, tchau.